Olá, amigos! Vamos falar sobre o homossexualismo e a ideologia do gênero. Se vocês não sabem, já faz alguns anos que, enfim, filmes, novelas, partidos políticos, movimentos sociais tentam colocar na nossa cabeça de que o homossexualismo é algo normal. E nesse sentido, tentaram criar uma ideologia que estão começando a tentar transformá-la em verdade científica para tentar justificar a atitude de um homossexual, como se ele, nascendo biologicamente homem, pudesse se vestir de uma carapaça cultural e, por causa da ideologia do gênero, diferenciando gênero de sexo, que na verdade são a mesma coisa, mas por causa dessa ideologia do gênero, essa pessoa se justificaria de uma forma científica até, de que ela poderia sim, e que seria completamente normal, se for biologicamente homem, que aí seria o sexo, se tornar mulher diante da sociedade, e aí seria o gênero feminino. Na verdade, desde que o mundo é mundo, enfim, os conceitos das palavras, os dicionários, gênero e sexo são sinônimos. Você é do gênero feminino porque você tem as características biológicas femininas, a genitália masculina, a genitália feminina e assim por diante. Você é do gênero masculino porque você tem sexo masculino, você tem a genitália masculina. Olha eu querendo diferenciar, né? Mas são sinônimos. Essa ideologia penetra de uma tal forma que você se confunde. Mas na verdade, o que eu fiquei pasmo é que nós vimos há pouco tempo, estamos em 2015, se você já está vendo esse vídeo em outro ano, em 2015 foi colocado no Enem uma questão de prova como se a ideologia de gênero fosse uma verdade. E meus amigos, pasmem, isso não está acontecendo, apesar de nada. Isso, se fosse mudado pela legislação, isso seria até não muito, como eu vou dizer, bizarro de ser colocado numa prova do Enem, numa prova, vamos dizer assim, de vestibular. Apesar de completamente errado, no sentido de verdade filosófica, de verdade biológica. Mas isso não foi ainda, pela lei dos homens, confirmado, porque pela lei divina nunca o será. Mas, pasmem, isso já se torna matéria de faculdade. Eu vou ler para vocês de uma aula de faculdade o conceito de gênero e sexo, que é completamente errado. Gênero: maneira que as diferenças entre homens e mulheres assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da história. Inclusive colocam aqui até cientistas, né, estudiosos, como um tal de Gross, que eu não quero, que eu nem quis saber. Eu nem quis me aprofundar sobre o assunto. Gross, em 2005, cria esse conceito de gênero. Tá? Eu não quero nem um pouquinho ficar especializado nisso. Mas, nesta aula, numa faculdade de ensino superior na cidade do Rio de Janeiro, o conceito de gênero e o conceito de sexo. Sexo: diferença anatômica fisiológica existente entre os homens e as mulheres. É um absurdo. E mais, caiu em prova. E se você existia lá, assinale sobre a ideologia do gênero, é absurdo, gente. As proposições que estão corretas, duas eram essas, praticamente. E uma terceira, que na verdade estava na segunda posição, era um conceito praticamente cristão, certo? Conceito cristão. E a questão
se você colocasse você cristão, você judeu, você que tem a sua... você até ateu que não concorde com isso, que tem muitos ateus que não concordam com essa ideologia. Se você achasse que essa segunda proposição estivesse certa, você erraria a questão. Isso numa faculdade. E eu fui testemunho ocular. Eles querem dizer que as pessoas podem nascer homossexuais. O cara é homem biologicamente, pode ter nascido com uma alma feminina, uma psique feminina. E baseado nesses estudos que eles fizeram, eles retiraram o homossexualismo do rol das doenças psicológicas, neurológicas, enfim. Não é mais uma patologia. Isso começou nos Estados Unidos, no site oficial de psiquiatria. Mais à frente, eles tentaram fazer a mesma coisa com a pedofilia. Foi publicado nesse site oficial de psiquiatria nos Estados Unidos que a pedofilia não seria mais uma patologia, mas sim, entre outras desculpas, uma forma de trocas de conhecimentos sexuais entre pessoas de idades diferentes. Olha a que ponto chega a perversidade humana. Agora eu digo para vocês, não importa, porque estão querendo dizer que a pessoa nasce homossexual? Para justamente esvaziar a justificativa religiosa que Deus fez homens e mulheres. E se alguém nasce homem e tem pensamentos, uma alma feminina, é erro de Deus? Ou então você acaba o quê? Não, peraí, não é erro de Deus, Deus quis assim. Como assim, Deus quis assim? Você começa a se confundir e acaba aceitando levantando a bandeira da tolerância, aceitando o homossexualismo como uma prática normal. Meus irmãos, o homossexualismo pode ter origem comportamental, pode ter origem genética, pode ser simplesmente intencional. Tem gente que quer ser gay, desculpe a expressão, porque está na moda. E pode ser a mais simples promiscuidade. Meu irmão, é antinatural. É pecaminoso. Não tem sentido. O sexo é para dar prazer para o homem e a mulher, mas também gera a vida. Não se pode somente colocar o sexo como uma fonte de prazer mundana. Perde a sacralidade do sexo, porque o sexo é sagrado porque Deus criou. Não que todo ato sexual tem que gerar vida, mas deve estar aberto à vida, então tem que ser feito entre homem e mulher. Certo? A ponto de dizer, meus irmãos, as coisas estão tão absurdas. O ser humano, o mundo está virado de ponta cabeça, a tal ponto de que quando um político diz que aparelho excretor não reproduz, ele é preso. Uma coisa óbvia da ciência, aparelho excretor não reproduz. Numa crítica lógica aos atos homossexuais. Mas o cara falou algo correto e verdadeiro e foi parar na justiça. A que ponto estamos chegando? Meus irmãos, existem homossexuais com vergonha de serem homossexuais justamente porque estão querendo acabar com a heterossexualidade do ser humano. Porque eles sabem que estão à margem, que isso não é legal. Mas nem por isso querem impor aos outros a sua visão. Aqui no Brasil, já se foi legalizada a união entre 3 mulheres. Aonde nós vamos chegar? O sexo com animais será também legalizado? Será normal? O sexo com objetos? A que ponto vai chegar a humanidade? E aí, eu digo para vocês
que, assim como alguém pode nascer com doenças, com tendências cleptomaníacas, ou seja, o cara tem tendências a roubar. E nem por isso dizem que é normal roubar. Da mesma forma que alguém tem tendências cleptomaníacas, pode ser quem sou eu, mas pode ser que alguém nasça com tendências homossexuais. Pode ser. Porque se é comportamental, se é intencional, se é promiscuidade mesmo, não existe discussão. Está errado. Mas, se chegarem ao ponto de descobrir que é genético, vamos à passagem bíblica. Romanos 1, para nós fecharmos. Romanos 1, do 20 ao 32. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deram as costas para Deus. Continuando. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, ou pensamentos vazios, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, se desviaram de Deus. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Ou seja, Deus permitiu que eles se extraviassem, para que provassem o erro e voltassem atrás. Deus não quer o mal, mas permite-o para que um bem maior seja alcançado. Já dizia Santo Agostinho. Por isso, versículo 24, Deus entregou aos desejos dos seus corações a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Ou seja, se entregaram a paixões mundanas. Não é Deus que é o centro, mas o homem. Se o homem quer sexo sem compromisso, e o homossexualismo chega a esse ponto também, certo? Isso é colocar Deus de lado. Mas, continuando, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Lesbianismo. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. E aí chega mais, não chega só ao homossexualismo. Isso é a ponta do iceberg. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Isso está no Novo Testamento, Romanos 1, a partir do versículo 20. Se Deus permite que se entreguem a essas paixões para verem seus erros, se isso é digno de morte, ou seja, não quer que Deus não está aqui dizendo que quer que as pessoas sejam mortas. Vamos manter a harmonia bíblica, porque Jesus é tolerante. Jesus prega o amor ao inimigo até. Mas digno de morte significa que são pecados gravíssimos. Então, gente, vamos acordar.
As pessoas estão ridicularizando o cristianismo e permitindo toda espécie de loucuras antinaturais. E por isso a sociedade está se perdendo, a família está sendo destruída. E aí podem perguntar, qual é a solução para o homossexualismo? Bem, antes de mais nada, Jesus. Para qualquer pecado, seja ele pequeno ou grave, a solução é seguir Jesus Cristo. Pedir a força do Espírito Santo. No Catecismo da Igreja Católica, 2358 e 2359, nós temos uma orientação da Igreja. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Eu vou repetir. Como devemos acolher os homossexuais? E por isso o Papa Francisco fala isso com maior naturalidade e a mídia não entende que isso faz parte de ser cristão. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, ou seja, se a pessoa acha que não há não há possibilidade de ela ser hétero, que ela entregue sua sexualidade a Deus. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Todos nós sabemos que a perfeição cristã é saber controlar os seus pecados. E sabemos que enorme é o caminho da perdição e estreito o caminho da salvação. Então, assim como eu, que tenho os meus pecados, e infelizmente todos nós temos aqueles pecados de estimação, nós precisamos sim lutar contra eles, assim como o sexual deve lutar contra essas tendências desordenadas sexualmente falando. Obviamente que não é fácil se aproximar da perfeição cristã, mas é possível e existem inúmeros exemplos de homossexuais convertidos ao cristianismo. Eu mesmo tive o prazer de ver, não cheguei a conhecer, não cheguei a cumprimentá-lo, mas de ver em uma reunião de ministros da Eucaristia a presença de um ex-homossexual, sim, um pecador que voltou atrás, como eu sou pecador, se arrependeu e lutou contra os seus pecados. Assim como eu tenho outros pecados, o homossexual tem esse e outros pecados também. Devemos nos tratar como irmãos, porque somos todos pecadores imperfeitos, e procurar sim, com a ajuda do Espírito Santo, a perfeição cristã. E esse ministro da Eucaristia, ele tinha usado inclusive hormônio feminino para ter a aparência feminina, antes de ser ministro, logicamente. Até que ele, ao ver pela primeira vez na vida a imagem da Divina Misericórdia, ele se converteu imediatamente, se despiu, porque ele era travestido, inclusive, se despiu das roupas femininas e procurou vencer essa tendência. E agora é casado, é ministro extraordinário da comunhão eucarística. Agora é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E em um de seus depoimentos ele disse algo do tipo: aparentemente somos muito felizes, muito alegres, mas na verdade estamos presos, estamos trancafiados numa tristeza, e eu encontrei a alegria em Jesus Cristo. Então é possível, porque para Deus nada é impossível. Então, verificando o testemunho dessas pessoas, podemos entender
que todo e qualquer pecado, com a força de Deus, pode ser vencido. Bem, gente, até o próximo vídeo. Se inscrevam, divulguem, compartilhem, ajudem esse canal a crescer, porque é um canal que é feito para a evangelização e todos nós precisamos evangelizar. É a nossa missão de cristãos praticantes. Que Deus nos abençoe.